Tu gosta de treinar 5 vezes na semana, mas não sabe muito bem como estruturar o treino para ter os melhores resultados, para satisfazer os dois grandes objetivos de ganhar massa muscular e força. E tu sempre acaba esbarrando naquele problema da fadiga acumulada em excesso que te destrói completamente, certo? Mas isso acaba hoje, porque eu vou te apresentar aqui uma estratégia que pode ser um verdadeiro divisor de águas nos seus ganhos. Pois eu vou te mostrar não só uma divisão de treino, mas um conceito de programação de treinamento que é extremamente efetivo e que pode ser aplicado não só nessa divisão de 5 vezes na semana, mas em qualquer outra divisão. Mas vamos usar aqui os slides só para facilitar o entendimento, porque também vai ter muita informação. Importante só nós observarmos aqui algumas coisas, são 5 treinos por semana, podem ser usados em dias consecutivos ou não, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não necessariamente precisa ser assim, né? Pode ser segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Não é um método adequado para indivíduos iniciantes, é mais adequado para indivíduos intermediários em diante, e nós vamos ter uma progressão semanal, ou quase que vocês vão ver ali, principalmente no supino, no desenvolvimento. E falando nesses exercícios, esse método, essa estrutura é baseado na progressão dos grandes exercícios feitos com barra. E nós vamos ter o conceito de pirâmide, que não é o método pirâmide que vocês estão acostumados aí na academia. É outra história, é outro conceito que está referente à programação e não uma forma ali simplesmente de como tu aquece no treino. Então vamos lá? Dia 1, como é que vai ser? Nós vamos ter o agachamento barra baixa com os pés mais próximos do que tu faz normalmente. Tu vai começar com uma série de 3 repetições com 80, 85% do dia 5, que depois eu vou explicar. E depois vai fazer 2 séries de 5 repetições com um peso menor, né? De 80 a 90% dessa primeira série. Esse primeiro dia aqui, ele vai ser um dia de um agachamento mais leve mesmo. Já o desenvolvimento, nós vamos fazer ele, né? Vocês estão vendo aí, base, transição e pico, porque faz parte do conceito da pirâmide, que eu vou explicar depois. E depois nós vamos ter, no final desse dia, deadlift com pausa, uma série, uma repetição. Então esse dia aqui, ele realmente para iniciar a semana, ele é mais leve, com volume menor. Na realidade, se a gente olhar para todo o programa, ele seria mais um dia moderado. E aí nós vamos ter o dia 2, que vai ser supino, tendo base, transição, pico, depois eu vou explicar, e seguido de um acessório, extensão de cotovelo com barra, 4 séries de 6 a 10 repetições. Então tu já vai estar ali no supino mesmo, pode tirar a própria barra e começar a fazer. No dia 3, deadlift, depois eu vou explicar, agachamento barra alta, uma série de 3 a 8 repetições. Aqui eu acho bem interessante aquela ideia de começar na semana 1 com 8 repetições, batendo recordes, depois na semana seguinte 7 repetições, tentando bater recordes, 6, 5, 4, 3, e depois voltar para 8 repetições. Remada curvada, acessório aqui, uma série de 3 a 5 repetições, depois se reduz o peso, sem muito segredo, 3 séries de 6 a 8 repetições, só completar todas as repetições prescritas. E puxada ou barra fixa, 3 a 5 séries de 10 repetições ascendentes. Se tu não sabe o que é séries ascendentes, dá uma conferida aqui que tu vai entender melhor. Dia 4, nós vamos ter o desenvolvimento, base, transição, pico, vocês vão saber. Flexão de cotovelo com barra, 4 séries de 6 a 10 repetições. Então vai ser bem fácil, né? Tu acabou de treinar o desenvolvimento, já pode abaixar a barra e começar a fazer a flexão de cotovelo. E no dia 5, aí nós vamos ter agora sim um agachamento barra baixa pesado, né? Que vai ser, né? Ou base, transição ou pico. Supino também depois da mesma forma. De novo, deadlift com pausa, tu vai até progredir mesmo, né? Do dia 1 para esse dia 5. E depois stiff, uma série de 3 a 6 repetições, depois 2 séries de 5 a 8 repetições. Então é um programa que sempre vai ter essa estrutura de série principal e série de volume, ou quase sempre, né? O agachamento barra baixa dia 1 também seria interessante fazer sem cinto, caso tu faça agachamento com cinto, além dos pés mais próximos. Mas como funciona esse método pirâmide? Nós vamos ver agora. A ideia é alargar a base para potencializar um pico mais alto, porque quanto mais largo é a base, da força básica, maior o seu potencial de ter um pico mais alto de força. E aí o pico potencializar, nós temos uma base mais alta. Por causa que o processo de inervação e tudo mais, do peso mais pesado, do pico, vai possibilitar com que a gente treine na força básica com peso um pouco mais alto do que antes. E aí nós vamos ter 3 níveis, né, de recordes pessoais: base, transição e pico. Cada uma dessas etapas, fases, vamos dizer assim, vai ter um norte. A base vai ser uma série de 4 a 6 repetições. Vai ter um peso que tu vai tentar fazer 4 a 6 repetições, tentando buscar recordes de 4 a 6 repetições. Transição, uma série de 2 a 3 repetições. E pico, uma série de 1 repetição. Isso aqui que eu tô falando são séries principais, tá? Tu vai fazer um monte de série de aquecimento antes de chegar nessa série em cada uma dessas fases. A ideia é converter a transição em base
o pico em transição e estabelecer um novo pico. Não entendeu? Eu vou explicar. Vamos lá para o exemplo. Semana 1, que seria a semana base, né, a fase de base. Vamos supor que seja 130 quilos, tu tenha feito, né, seria 4 a 6 repetições, tu tenha conseguido 5 repetições, seja teu recorde. Na semana 2, que é a semana de transição, que é aquela semana de 2 a 3 repetições, tu tenha conseguido fazer 140 quilos, tenha feito 3 repetições. E aí na semana 3, que é a semana pico, tu conseguiu fazer 150 quilos, uma repetição. Então nós temos as 3 primeiras semanas, o peso de base, o peso de transição e o peso de pico. Agora nós vamos fazer a conversão, né? Nós vamos tentar fazer com que a transição da semana 2 se torne base na semana 4, como tá aí. 140 quilos, tentar fazer de 4 a 6 repetições. Então, esse peso que tu fez 3 repetições aí, foi seu recorde, tu vai tentar fazer ele agora virar 4 a 6. E aí depois, a semana de transição, que é na semana 5, tu vai tentar fazer 2 a 3 repetições com aquele peso de 150 quilos, que como vocês estão vendo aí, que era o pico. E depois, na semana 6, tentar estabelecer um novo pico para uma repetição. Coloquei 155 a 160 quilos. Pode ser sempre assim, até mais conservador, realmente, na parte do pico, tá? Por causa que nós vamos ter também um objetivo de percepção. A base é ser um esforço máximo, ou muito próximo a isso. É algo assim, como são 4 a 6 repetições, tu pode ir, né, séries mais limites, né? Na transição, que são séries de 2 a 3 repetições, que seja um esforço pesado, esse é o seu objetivo. De assim, tu fez ali, vamos supor, 3 repetições, se tu se pilhasse muito, tu conseguiria fazer uma quarta, ou então tu poderia ter colocado alguns quilinhos a mais ali, tu conseguiria fazer 3 repetições. E o pico seria assim, tu com certeza tu tinha espaço para mais, para realmente ter uma margem, por causa que na próxima vez que tu for levantar esse mesmo peso, tu vai fazer 2 ou 3 repetições, tu vai converter ele em transição. E uma observação aqui, que obviamente nem sempre isso vai ser possível. Isso aqui é só um norte para tu ter uma ideia de como tu pode esperar do que vai se suceder com um programa, com esse método. E nós temos também as séries de volume que são feitas depois dessas séries principais, né, de cada uma dessas etapas, cada uma dessas fases. Vão ser de 0, depois eu vou explicar, a 5 séries com 80 a 90% do peso da primeira série, né, da série principal. Séries de 2 repetições a mais a série principal. Base então vai ser 6 a 8 repetições, transição de 4 a 5 e pico vão ser 3 repetições. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo lá que nós utilizamos, né, 130, 140, 150. Por exemplo, a semana 1, com a semana base que tu fez lá, 130 quilos, tenha feito 5 repetições, tu vai fazer a série de volume, 110 quilos, é mais ou menos 85%, 3 séries de 7 repetições. Semana 2, transição, 140 quilos, tu fez 3 repetições, depois tu reduziria para 120, também de novo mais ou menos 85%, 3 séries de 5 repetições. Semana 3, é a pico, 150 quilos para uma repetição, né, que tu tinha feito lá. Depois vai fazer 3 séries de 3 repetições com 130 quilos. Uma observação importante, caso a série principal seja extremamente pesada, né, seja máxima mesmo, de verdade, não faça série de volume. Essa série principal foi suficiente para te estimular bem. A quantidade de séries e também a quantidade de peso, a porcentagem que tu vai utilizar, vai depender muito de cada caso, do exercício em si, do dia. Então é algo que tu pode flutuar mais. O que realmente tu tem que colocar assim como algo sacrossanto, né, que tu tem que cumprir, são realmente essas séries principais. A série de volume realmente é só um complemento, tá? Então, se caso a série principal ela for muito pesada, não tem necessidade de fazer mais séries de volume, porque elas podem ser, na realidade, deletérias para a tua recuperação. E falando em recuperação, vou existir momentos que as intervenções vão ser necessárias. Aqui nós vamos usar, então, 90% do peso da próxima fase para uma série de uma repetição. Se a próxima fase for base, 90% daquele peso que tu já sabe, porque tu já, né, viu o que tu fez, né, nas semanas anteriores. Então tu sabe muito bem o que é. Se for transição, tu já sabe o peso. Se for pico, também. E aí, então, tu vai utilizar 90% desse peso e vai fazer uma série de uma repetição e só. Não use séries de volume. Permita com que o corpo se recupere. Essa intervenção de recuperação, ela é um exercício específico, normalmente. Mas ela pode ser feita, sim, uma semana inteira. Tu pode dedicar a todos os exercícios uma semana inteira para garantir uma recuperação mais plena. E aqui, né, só respondendo algumas dúvidas para finalizar, qual intensidade começar? Só para iniciar o programa, só para plugar, eu recomendo, assim, começar de maneira mais conservadora. 80% para base, 85% para transição e 90% para pico, para realmente ter uma margem de progressão. E aí depois só atualizando os números mesmo, só progredindo. Dá para adaptar 4 vezes na semana? Dá, só que daí as semanas vão ficar assincrônicas, porque daí vão ser tipo treino 1, 2, 3, 4 na semana 1,
E aí na semana 2, 5, 1, 2, 3. E aí na semana seguinte, 4, 5, 1, 2. Então vai ser bem assincrônico mesmo, mas dá para fazer. E para 3 vezes na semana, dá para adaptar? Assim, nós vamos precisar dar uma descaracterizada, fazer mais intervenções na estrutura, né, do treino. Mas referente à programação, o método, né, da pirâmide, dá sim para aplicar. Atrapalha se eventualmente falhar alguma sessão? Não é bom, né, falhar sessões, né? Mas se fosse para escolher alguma sessão para, por eventualidade, não fazer, que eu já até testei aqui, menos dá problema, é falhar a 4ª sessão. Normalmente não dá tanto problema assim, talvez a primeira sessão ali, porque é mais leve, mas não tente transformar isso num hábito. Realmente assim, só se for algo muito fora da curva mesmo. Às vezes até compensa mais tu ir treinar, mas tu aplica aquela recuperação que eu falei, aquela intervenção, do que não ir, porque às vezes tu não dormiu tão bem. Dá para aplicar o conceito da pirâmide nos stands e acessórios? Dá, só que eu recomendaria assim que quanto menos massa muscular for utilizada no exercício, maior ou mais alta seja o pico, né? Então, por exemplo, exercício de flexão de cotovelo, eu recomendo que o pico seja 6 repetições. Então a transição seria 7 e 8 repetições. E a base, então, de 9 a 11. Então, dá para se fazer sim, é uma abordagem bem interessante. E a última dúvida aqui, gostei muito do método, mas não tenho muitos dias na semana para poder treinar. O que eu posso fazer? Nesse caso, tem um vídeo bem aqui, onde eu falo sobre frequências mais baixas e como ter resultado nelas. Então é só conferir.